toda hoje para receber vocês na minha casa, para a gente poder falar um pouquinho sobre as revoltas do período colonial. Tudo bem? Vamos lá então, né? Nós já tínhamos combinado que seria esse o assunto de hoje. E a gente tem dois caráteres de revolta. O primeiro deles são as revoltas nativistas, desculpa. Nativista são aquelas revoltas que ocorriam por conflitos internos, né, que eram contrários a alguma situação, alguma condição imposta pela colônia para resolver um problema ali dentro. Como a gente já fez uma aula falando bastante sobre a questão da escravidão, do tráfico negreiro, a questão quilombola, eu vou pular esse assunto porque a gente já fez essa aula pessoalmente, né? Mas eu quero que vocês se lembrem que o quilombo foram, né, algumas dessas manifestações. Então os negros, né, que estavam em condição de escravo aqui no Brasil, eles tiveram várias manifestações contrárias a toda essa questão colonial. Então eles fariam parte dessas manifestações nativistas que queriam resolver esses entraves. E a revolta que eu vou trazer para vocês para iniciar é a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão no ano de 1684. O que aconteceu? Qual que é a causa de toda essa confusão? Primeiro, é importante destacar que a região do Maranhão era uma região pobre, que sobrevivia especialmente do comércio das chamadas drogas do sertão. E por ser uma região pobre que não tinha um comércio muito grande, eles não tinham grana para comprar pessoas, né, em condição de escravidão que viessem da África. Então eles faziam ali, eles tinham mão de obra indígena, que era mais barata, afinal de contas, né, ia lá, invadia tribos e tudo mais, e escravizava esses sujeitos. Então eles mantinham esse tipo de escravidão. Só que eles dividiam a região do Maranhão, e esses colonos eram especialmente franceses. Lembrem da aula que a gente teve, que a gente mostrou lá os dois Brasis, né? Lembram disso? Eles dividiam essa região com os jesuítas, e você deve se lembrar que os jesuítas eles eram contra a escravidão indígena. Então começou a ter ali umas tretas, umas confusões internas no território do Maranhão, destacando aí a capital, que era São Luís do Maranhão, que é ainda, né? Beleza. Então ali começou a rolar uma confusão entre padres jesuítas e colonos franceses, por conta aí da escravidão indígena. E tinha ainda um agravante, né? Esses colonos franceses, eles precisavam que os jesuítas comprassem seus produtos, porque eles não tinham grana para financiar navios, para trazer navios para poder comercializar com a Europa. E aí, a metrópole, né, Portugal, criou aí a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Essa companhia, basicamente, tinha alguns acordos aí. Que acordos eram esses? Primeiro, que trariam produtos da Europa para ser comercializado dentro do Maranhão. Segundo, levariam os produtos do Maranhão lá para a Europa, né? E terceiro, trariam aí 500 escravos africanos para ser vendido para os produtores aí do Maranhão. Qual era o problema? O problema era que, como essa companhia de comércio ela tinha o monopólio, ela dominava esse setor, basicamente começou a fazer aquela mesma coisa que o Pacto Colonial fazia, né? Que era o quê? Como eu sou a única pessoa que vai comprar de você, como sou eu que vou levar o seu produto para a Europa, eu vou negociar o preço que eu acho que dá para ser pago. Ou seja, eu vou tentar o preço mais barato para mim. Entretanto, como eu sou a única pessoa que compra de você, como eu sou a única pessoa que vende para você, eu vou cobrar o preço que eu quiser e se você quiser esse produto, você vai pagar. Então, os produtos que vinham da companhia, eles eram mais caros, os produtos que saíam mais baratos, ou seja, criando aí uma situação complicada economicamente para os produtores do Maranhão. Além disso, esses escravos não estavam chegando, né? E aí, liderados por Manuel Beckman, que dá o nome aí ao movimento, os produtores, né, eles se rebelaram, expulsaram representantes da companhia, expulsaram os jesuítas e tomaram o Maranhão, a cidade de São Luís do Maranhão, durante um ano. Nesse domínio aí, o irmão do Manuel Beckman foi mandado até Portugal para poder defender, né? Teve um processo e tudo mais, e ele denunciou o que a companhia estava fazendo, mas mesmo assim, quando foi nomeado um novo governador para o Maranhão, a repressão foi violenta, sendo os seus líderes presos e mortos.
No final de tudo, quando Portugal viu que realmente a companhia estava sendo exploratória, eles cancelaram. Acabou a companhia. Segunda manifestação, a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas ela aconteceu no início do ciclo do ouro, que foi da última aula que a gente teve, né, da última videoaula que a gente teve. Então ele aconteceu na região mineradora entre 1708 e 1709. O que aconteceu? Os paulistas, os bandeirantes paulistas que encontraram a região mineradora, eles decidiram que o monopólio da região era deles. Aquela famosa frase, achado não é roubado, né? Então eu achei, é meu. Entretanto, as pessoas que iam, e foram várias, a gente falou isso na outra aula, né? Muita gente largou tudo e foi viver lá. Essas pessoas não respeitavam muito essa ideia dos paulistas. E aí começou a rolar vários embates, houveram vários conflitos armados entre eles. O mais famoso de todos foi do Capão da Traição, onde os emboabas, que era como os paulistas chamavam esses estrangeiros, né, esses forasteiros, os emboabas faziam um acordo de rendição, falaram, paulistas, né, bandeirantes, vamos fazer um acordo, larguem as armas, a gente não vai ter guerra mais. E quando esses paulistas bandeirantes largam as armas, eles são massacrados, né? Eles na verdade foram cercados e mortos. A partir disso, Portugal decide intervir, separa as províncias, que antes eram uma só, a província do Rio de Janeiro, e aí separa em três, a província de São Paulo, a província de Minas Gerais e a província do Rio de Janeiro, e aí começa de fato a interferir no sistema da mineração. Após essa interferência, os paulistas decidem ir embora e achar novas áreas de exploração, como Goiás e Mato Grosso. Outros decidem vender as suas partes, aí, pegar seu dinheiro e investir em comércio, né, em rotas de comércio que pudessem ser feitas com a região mineradora lá em São Paulo. Então, tornou a investir aí no comércio urbano. A terceira rebelião nativista que eu vou trazer para vocês é a Guerra dos Mascates, ali em Pernambuco no ano de 1710, 1711. O que aconteceu? Você se lembra quando a gente falou lá da produção dos engenhos de açúcar, a gente falou dos holandeses, tá lembrado? Que os holandeses eles viveram ali na região de Pernambuco e depois eles foram expulsos e começaram a produzir seu próprio açúcar nas Antilhas. Você tá lembrado disso? Lembre disso, é importante. Porque quando os holandeses vão embora e começam a competir com os produtores de açúcar lá do Recife não, de Olinda, desculpa, né, da região de Pernambuco, esses produtores de cana-de-açúcar não conseguem mais competir, perdem muito dinheiro, perdem muita grana, ficam meio que dependentes. Enquanto isso, um bairro de Olinda, que era Recife, ele passa a desenvolver o comércio, especialmente os comerciantes portugueses, chamados de mascates. Eles lucravam muita grana, né? Por quê? Porque eles vendiam de tudo naquela região. Além disso, quando eles sacaram que os fazendeiros, que os donos de engenho não tinham dinheiro suficiente para pagar suas dívidas, mas eles começaram a fazer empréstimos. Então eu te empresto dinheiro, você me paga com juros e eu começo a lucrar em cima disso. Ou seja, a cidade de Olinda, que antes eram dos fazendeiros, né, dos endinheirados, dos abastados, deixou de ser credor e passou a ser devedor, né, do pessoal lá do Recife. E aí, o que aconteceu? A galera de Recife ficou um pouco incomodada porque apesar dessa troca, né, apesar do bairro Recife ter se desenvolvido tanto economicamente, eles ainda não tinham autonomia política e nem sequer participação política, né? Eles eram meio que reprimidos, continuava sendo controlado pelos fazendeiros que agora se tornaram devedores desse pessoal do Recife. E aí o pessoal do Recife mandou uma cartinha lá no ano de 1709, né, para o rei, e falou, olha, nós queremos nos emancipar. E o rei, né, que está sempre do lado das pessoas certas, sempre do lado das pessoas que têm dinheiro para pagar suas dívidas, foi lá e deu esse estatuto, né, deu esse documento para Recife. Quem não gostou nem um pouco? O pessoal de Olinda. Por quê? Porque ficou com medo de Recife se tornar o centro econômico do Pernambuco. Parece que estavam prevendo o futuro, né? Porque foi isso que aconteceu. Recife se tornou de fato, né, o centro econômico de Pernambuco. Prevendo isso, a galera, os fazendeiros de Olinda, invadiram a cidade de Pernambuco e iniciaram uma guerra com a galera de lá, com os mascates. Então rolou uma guerrinha civil aí e o rei de Portugal teve que interveio defendendo aí Recife e falando, olha, continua Recife sendo independente apesar dos pesares.
Tanto é que se você pegar um mapa, você vê que o que separa Recife e Olinda é um rio, né? São um na frente do outro. Quarta revolta que a gente vai falar. Tá dando pra entender? Espero que sim. Se não der, vocês me avisem aí no WhatsApp ou alguma forma pra gente poder resolver esse problema. Ou comentando aqui no vídeo. Comentem e deem like. Tô muito youtuber. Bom, vamos falar da revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Na aula passada também a gente comentou uma lei que foi criada que era das casas de fundição. Você tá lembrado? Para quem não tá lembrado, era obrigatório que todo o ouro que circulasse na colônia fosse fundido em formas de moedas ou de barra. E eu falei para vocês a dificuldade que isso era para comercializar. E a população, os comerciantes e o povo não curtiam muito essa ideia justamente por conta dessa dificuldade de comercializar. Então eles se reuniram em uma galera e foram conversar com o Conde Assumar, que era governador de Minas Gerais. E esse conde, ele falou, não, olha, eu vou dar um jeito de em Minas Gerais essa regra não entrar, né, de beneficiar algumas cidades que usam muito ouro em pó. Ficou combinado dessa maneira. Entretanto, o Conde Assumar, ele só fez esse acordo porque ele não tinha força militar suficiente para poder prender, para poder matar essas pessoas que estavam lá na porta dele. Então, quando ele conseguiu arrecadar militares o suficiente para isso, ele foi até a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, onde prendeu, matou, esquartejou os manifestantes, especialmente o líder, que era um português chamado Filipe dos Santos. Por isso que a revolta leva o nome dele. A professora, conseguiram alguma coisa? Não, mas foi um estalo inicial para a região ali, pro pessoal do ouro, poder perceber qual que era o jeito que o governo iria tratá-los caso eles se manifestassem. E existem algumas revoltas separatistas, eu vou destacar 3. Revoltas separatistas eram aquelas que desejavam romper com a metrópole, certo? Lembrando que nós estamos falando do Brasil colonial, tá? O Brasil colonial que vai durar aí até 1822, tudo bem? A primeira, a Inconfidência Mineira, do ano de 1789, a mais fácil de gravar da história do Brasil, que é a primeira unidade, 789, as 3 últimas unidades. É o mesmo ano da Revolução Francesa. Vamos dar uma lembradinha na situação que poderia estar incomodando a galera. A derrama. Lembra da derrama? Para você que não lembra da derrama, a derrama era uma taxa, na verdade uma lei que foi criada, que você tem lá o seu imposto, né, que estava fixado. Você tinha esse imposto, não pagou o imposto, o governo podia invadir a sua casa, invadir o lugar que você vivia, para poder pegar aí objetos, sei lá, seus bens, para fechar aí o valor da sua dívida, certo? Lembra disso? Essa derrama, ela causou uma insatisfação muito grande. Em quem? Os donos de mina. Então a gente já vê que essa revolta, ela não é uma revolta de caráter popular, ela é uma revolta de caráter elitista. Então os donos de minas foram as pessoas que seriam prejudicadas pela derrama, certo? Além disso, novos tributos foram criados sobre produtos que vinham de fora, porque era proibido produzir no Brasil, como tecidos, calçados, vinho, deixa eu ver o que mais, sabão, ferramentas em geral. Então, várias coisas. A gente tem mais tributos sendo criados, um arroz tributário pesado. Segunda coisa que se soma aos tributos, né, que a gente coloca a derrama nesse bolo, era a falta de liberdade. De que liberdade? De manifestação. Inclusive de jornais era proibido qualquer divulgação de ideias. Então tudo isso vai começando a se agravar, certo? E aí a gente tem esses nobres, né, esses donos de minas, que começam a se incomodar. Na aula passada eu falei para você segurar uma ideia. Espero que você tenha segurado. Né? Quem não conhece, eu tenho esse hábito mesmo de falar, segura a ideia, porque vai ser usada mais pra frente. E é agora. Eu falei pra vocês que os donos de minas, os caras ricos, eles estavam mandando seus filhos irem estudar na Europa. Lembra disso? Mandava pra lá. Por que eu falei pra segurar essa ideia? Porque lá na Europa borbulhavam ideias iluministas. Ideias iluministas que falavam de fim do antigo regime, de fim de domínio, de liberdade, de participação política, de divisão dos 3 poderes. E os filhos desses nobres estavam se formando e vindo para o Brasil, onde essas ideias
teriam um espaço para serem divulgadas, uma vez que o Brasil era totalmente dependente ainda da metrópole. Então lá em Minas nós tínhamos aí uma dívida, no ano da revolta, de 5.000 quilos de ouro. Pensa, muito, né? E aí essa dívida acelerou a manifestação, porque a derrama seria aplicada, né? E aí a gente tem várias pessoas que participaram, mas nós vamos destacar Tiradentes, né? Por que o Tiradentes ele sempre é a referência no assunto? Bom, primeiro, porque entre todos os manifestantes, ele era provavelmente o de classe mais baixa. Ele era um homem branco, não era pobre, mas era de origem mais modesta que os outros e já havia trabalhado como dentista prático, não tinha estudo para tal, mas como dentista prático, como militar, como comerciante e como tropeiro. Para quem não sabe, tropeiros eram os caras que guiavam as tropas de burros, que eram os animais de carga, né, que levavam aí produtos na região das Minas. Quais eram os objetivos dos manifestantes, né, dos conspiradores, na verdade? Primeiro, declarar a república, independência de Portugal. Inclusive, eles seguiam o modelo norte-americano, né? O sonho deles era alcançar o modelo norte-americano, eles se inspiraram na Constituição norte-americana. Transformar a cidade de São João del Rei em capital dessa nova república, a obrigatoriedade do serviço militar, o apoio à industrialização e a adoção de uma bandeira que seria branca com um triângulo verde escrita Libertas quais será também, né? Que para quem não sabe significa o quê? Liberdade antes que tardia. Por mais que pareça liberta que também será libertado, é liberdade antes que tardia. E sobre a escravidão? Não havia nada definido. Acaba a escravidão, não acaba. Alguns acreditavam que era necessário acabar com a escravidão, outros defendiam que não, que a escravidão devia se manter. Qual era o plano? Primeiro, esperar o conde que vinha aí para cobrar a derrama chegar. Acreditavam que iriam ter o apoio da população comum, a população em geral iria ficar do lado deles, e Tiradentes iria lá para o Rio de Janeiro negociar armas, negociar apoio. Deu tudo errado. Por que deu tudo errado? Nada disso chegou a acontecer. A rebelião, a Inconfidência Mineira, ela foi só um plano. Ela não chegou a se concretizar. Por quê? Porque o governo percebeu que havia uma conspiração ali, que as pessoas estavam conversando, que tinha um negócio estranho. E ele começa, né, os soldados começam a procurar, né, esses membros dessas reuniões, dessas conspirações, para saber do que se tratava. E caso eles descobrissem que estavam dizendo a verdade, o governo te livraria das tuas dívidas. Então, muitos membros da própria organização traíram a organização para poder ser livre das suas dívidas pessoais. A derrama não foi aplicada naquele ano, houveram vários julgamentos, muitos foram expulsos do Brasil, muitos foram presos, mas a gente só teve uma morte, a morte de Tiradentes, que assumiu total responsabilidade sobre o evento. Agora, vamos falar da segunda revolta separatista, que é daqui da nossa Bahia, do nosso estado mais maravilhoso do Brasil, né? No ano de 1798 acontece. Pra gente entender por que aconteceu, a gente tem que lembrar que a capital tinha sido transferida para o Rio de Janeiro. Saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro. Isso foi péssimo para a cidade de Salvador, que pagava muitos impostos e não tinha qualquer defesa do governo. O governo não fazia nada para beneficiar a região ficou muito abandonada. E muitas pessoas passaram a viver em situação de miséria. Talvez essa tenha sido a revolta separatista que teve mais caráter popular, e quando eu digo caráter popular eu estou falando de toda a população. A gente tinha membros da elite, da burguesia, tinha camponeses, tinha homens livres e tínhamos inclusive escravos participando dessa manifestação. Alfaiates, artesão, né? Artesões, essa palavra sempre me complica. Inclusive, um dos nomes dessa revolta é Conjuração dos Alfaiates por conta disso. Então, a transferência da capital é um dos motivos, acarretou vários conflitos econômicos para Salvador. As pessoas aqui da Bahia, elas já percebiam a exploração de Portugal como algo ruim há muito tempo. Então, essas
esses assuntos políticos eram frequentes, especialmente em Salvador, se inspiraram no ideal de liberdade, igualdade e fraternidade e tiveram 3 grandes guias. A gente vai destacar a Revolução Francesa e a independência do Haiti, mas eles também tiveram influência da independência dos Estados Unidos. Por que eu estou falando da Revolução Francesa e da independência do Haiti? Porque as reuniões eram constantes, surgiram várias sociedades com base nisso, inclusive os Cavaleiros da Luz, eram grupos que debatiam e que organizavam conspirações, mas todas as classes concordavam em 2 coisas, certo? Que coisas eram essas? Proclamação da República, né? Independência com Portugal. Essas 2 coisas todo mundo concordava. Aí que vem o negócio da influência do Haiti e da França. Por quê? Porque o povo que estava se manifestando, que estava se organizando, eles começam a defender uma ideia de fim da escravidão, de voto universal, começam a defender a ideia de igualdade total para todo mundo, começam a defender o fim dos privilégios dos senhores. E é nesse momento em que eles começam a divulgar essas ideias que alguns senhores vão falar, opa, alto lá, vamos devagar, eu quero uma liberdade, eu quero uma república, mas uma república que me beneficie, né? Então começou a rolar um conflito aí. Quais eram as ações? Motins, isolados em vários lugares, e publicidade através de panfletos, que eram entregues e afixados na parede também para divulgar essas ideias. A gente tem vários líderes, o mais famoso é o médico Cipriano Barata, mas a gente tem, entre os alfaiates, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos. Entre os soldados nós tínhamos padre, tínhamos farmacêuticos, tínhamos professores, ou seja, uma classe variada. Apavorados com a possibilidade da manifestação conseguir fim da escravidão e conseguir voto universal para todas as classes, alguns membros da elite entregam o movimento para o governador, e aí no dia que o movimento estoura, que o movimento começa, já estão preparados os militares para poder reprimir. Quais são as consequências? As consequências tiveram 2 níveis. Os mais pobres foram mortos, esquartejados e suas partes do corpo foram espalhadas pela capital, por Salvador. E os mais ricos tiveram as penas mais leves, chegando alguns até a serem perdoados por terem participado. E a última, que eu vou ser bem breve, porque esse vídeo já passou do tempo que era previsto para mim, a Revolução Pernambucana em 1817, totalmente ligada à chegada da família real no Brasil. A família real se instaurou lá no Rio de Janeiro e passou a aumentar os impostos para poder suprir seus luxos, suas construções, todas as reformas urbanas que estavam sendo feitas no Rio de Janeiro, e o pessoal de Pernambuco não ficou muito satisfeito, né? É importante lembrar que Pernambuco já vinha se rebelando em várias situações. A gente tem os mascates, que foi em Pernambuco, a gente tem a insurreição pernambucana contra os holandeses, que também foi em Pernambuco, e a Revolução Pernambucana. Por que a gente chama revolução? Porque os pernambucanos foram ousados. Eles chegaram a declarar independência, a criar aí uma lei orgânica, que era tipo um esboço de constituição, a se declarar independente mesmo, expulsaram o governador, extinguiram os impostos, enfim. Então a ideia deles era organizar um regime republicano, né, em Recife, ou seja, eles iam ser independentes, inclusive do Brasil, não apenas ser independentes de Portugal. E aí quando eles fizeram essa lei orgânica e expulsaram o governador, extinguiram impostos, eles foram buscar apoio em outros países, né? Especialmente aí a Argentina, a Inglaterra, Estados Unidos, mas foi um pouco frustrante, não deu certo. Na lei orgânica deles, eles garantiam alguns direitos, como a igualdade de direitos para toda a sociedade e o direito à propriedade privada, inclusive sobre escravos. Isso aliviou muito o coraçãozinho da elite, né? A elite tinha muito medo da escravidão ser extinguida nessa nova república. O problema é que alguns rebeldes não gostaram desse negócio de escravo manter em 1817, né? Então eles acharam isso péssimo, foram totalmente contra, e aí o grupo começa a ter divergências internas. Além disso, os portugueses fazem uma repressão violenta no ano de 1817 também, conseguem controlar os revoltosos, também fazendo a mesma coisa, matando, esquartejando, enfim. Apesar de todas as revoltas, galera, dessas rebeliões, elas mostram pra gente um caráter. Portugal já não tinha mais controle sobre a colônia. Estávamos à beira da independência.
E Portugal também percebe isso, né? Isso vai ser muito importante para daqui a pouco, quando a gente vai falar aí do Dom Pedro I, né, da sua proclamação da independência. Por quê? Porque é um vínculo muito forte com o fato de que ninguém da sociedade brasileira tolerava mais as condições impostas por Portugal. Espero ter sido breve. Ter sido breve? Não, ter sido claro, porque breve não foi, né? Beijos. Vou mandar uma listinha de exercício para vocês. Se preparem.